Watashi wa itsumo riraksu shite hon o yomimasu. Eu sempre leio livros estando relaxado. Vocabulário que aparece aqui. A gente tem watashi, que significa eu. Itsumo, sempre. Riraksu suru, relaxar, tá bom? Isso aqui é uma expressão que veio do inglês. Riraksu suru, significa relaxar. Hon, livro. E yomu, que significa ler. Eu vou colocar os verbos aqui na forma de dicionário, como, por exemplo, riraksu suru ou yomu, que é a forma padrão dos verbos, e mesmo que eles estejam numa forma diferente aqui na frase, a gente destrincha ela e explica. Então, eu vou descer aqui para a parte do vocabulário para a gente poder conversar. Então a frase é: Watashi wa itsumo riraksu shite hon o yomimasu. Eu quero começar a conversar primeiro, pessoal, sobre esse final. Riraksu shite hon o yomimasu. Esse é o final da frase. Nesse trecho hon o yomimasu, a gente tem aqui a partícula o, que demonstra o objeto de uma ação. Então, sendo yomu o verbo ler, aqui na forma massa, que é uma forma considerada mais formal, é uma forma polida do verbo ler, então yomimasu, hon, que é o objeto da ação de ler, que é o livro, está sendo representado pela partícula o. Então, hon o yomimasu é ler o livro, ok? E aqui, riraksu shite. Esse é um dos usos, pessoal, da forma T. Para quem não conhece a forma T dos verbos, a forma T tem diversos usos. Um dos usos da forma T, ligar verbos demonstrando ações em sequência ou como se faz, a maneira como se faz ou a maneira como uma ação é feita. O que eu quero dizer com isso? Significa que quando você coloca dois verbos em sequência, estando o primeiro na forma T, como aqui, riraksu shite hon o yomimasu. O que você pode entender dessa situação são dois sentidos diferentes. Um deles é uma ação em sequência, então relaxar e depois ler um livro, riraksu shite hon o yomimasu. Ou uma outra tipo de ação que é que você pega a primeira ação para usar ela como advérbio. Ou seja, a primeira ação é a forma como se faz a segunda. Por exemplo, ha o migaite. Ha o migaku. Ha o migaku é escovar os dentes. Se eu colocar ha o migaite shigoto o suru. Shigoto o suru, trabalhar. Ha o migaite, escovar os dentes. O que eu posso entender disso? 1. Trabalhar com os dentes escovados. Ou seja, ha o migaite é a forma como eu estou fazendo o trabalho. Então, ha o migaite, escova os dentes e trabalho. Esse dentes escovados está sendo a forma como eu estou trabalhando. Ou, olha outro entendimento que a gente pode tirar daqui. Escovar os dentes, escovar os dentes e trabalhar. Então, ações de sequência, ok? Ha o migaite shigoto suru. Eu escovo os dentes, então eu trabalho. Esses são os dois tipos de entendimento que a gente pode tirar desses verbos em sequência ligados pela forma T. Nesse caso, você pode me perguntar, mas se você me diz que tira dois entendimentos, como eu vou saber qual é qual? Aí o contexto vai te dizer, o contexto vai te ajudar bastante a mostrar se você está fazendo uma ação de um verbo como advérbio, como uma forma como eu faço outro verbo, ou se é só uma ação em sequência. Nesse caso aqui, essa frase, riraksu shite hon o yomimasu, pode significar, eu leio livros relaxado. Então, riraksu shite, eu relaxo, hon o yomimasu, então eu leio um livro. Ou então, eu relaxo primeiro e depois eu leio um livro. Então esse é o entendimento aqui desses verbos ligados pela forma T. A primeira parte da frase é muito simples de entender. A gente tem a partícula wa denunciando o watashi. Então, watashi wa, falando sobre mim, watashi wa itsumo, sempre, riraksu shite hon yomimasu. Então eu sempre leio livros relaxado. Ou eu sempre relaxo, então eu leio livros. Tá bom? Esse é o entendimento da frase.